resenha literária, mas antes de começar a resenha, eu queria conversar uma coisinha com vocês sobre o projeto 52 semanas. Eu já tava me enrolando muito, eu andava esquecendo de avisar isso pra vocês nos vídeos, e eu vou explicar isso rapidinho pra vocês. O projeto 52 semanas, gente, infelizmente acabou. Foi uma coisa entre os participantes mesmo, os blogs, a gente acabou decidindo isso. Primeiro o Pedro tinha saído, aí o João Anderson decidiu sair, ficamos só eu, a Fernanda e o Lucas, e a gente optou por parar e não terminar. O projeto ia durar o ano todo, mas infelizmente não deu certo. Então o projeto acabou e vocês devem ter percebido isso porque faz dias que eu não posto. Infelizmente acabou e era isso que eu queria avisar pra vocês, porque eu tava esquecendo de avisar isso faz muito tempo. Então vamos à resenha de hoje. Hoje eu vim fazer a resenha de uma das minhas séries favoritas. Eu já estou a caráter aqui, vocês já devem ter imaginado sobre o que é. Ela foi a primeira série que eu li. Eu li ela muito antes de eu ler Harry Potter, apesar de eu já ser apaixonada por Harry Potter. Eu só consegui ler Harry Potter depois que eu me casei, que foi quando eu ganhei os livros. Então eu li os livros de uma amiga minha e foi quando eu comecei a me interessar mais por literatura, por mais coisas, e foi graças a essa minha amiga Amanda. Obrigada por me emprestar seus livros, de todos os livros que você me emprestava. E foi quando eu comecei a me interessar mais por literatura, porque antes eu tinha uma certa preguiça. Então, Percy Jackson foi a primeira série literária que eu li, e aqui estou eu para fazer a resenha de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu decidi fazer a série toda junta, gente, porque pra não ficar muitos vídeos demais, como eu vou fazer uma vez por mês, só 2 vezes no máximo, então a gente ia ficar esse ano só com resenha de Percy Jackson, e eu achei melhor eu fazer assim pra vocês, que fica mais fácil, eu já explico tudo pra quem se interessar pela série. Então vamos parar de se enrolar e vamos começar com essa resenha, né, gente? O primeiro livro é O Ladrão de Raios, e eu vou tentar fazer um resumão de cada livro pra vocês. Nesse livro, a gente começa a conhecer Percy Jackson, que é um pré-adolescente comum, não tanto, que ele acaba se descobrindo um semideus. Ele descobre que, na verdade, o pai dele não abandonou ele como ele pensava que ele havia abandonado, mas sim que o pai dele é um deus grego. Ele também acaba descobrindo que o melhor amigo dele, o Grover, é um sátiro que foi mandado pelo acampamento Meu Sangue para proteger o Percy. Ou seja, o Grover era o seu protetor. O Grover leva ao acampamento Meu Sangue, que é o único lugar seguro no mundo para semideuses que não tem ataques de monstros, e eles são treinados para poderem sobreviver ao mundo lá fora. Lá no acampamento ele descobre que todas as lendas, os deuses e tudo mais, os monstros, são reais e que eles vivem até hoje. Então eles mudavam conforme a civilização ocidental. É isso? Eu não sei se tá certo. E agora eles vivem nos Estados Unidos. E o Percy vai descobrindo isso. E o Percy lá acaba descobrindo também que ele é filho de um dos 3 grandes, que são os 3 filhos de Cronos, que são Zeus, Hades e Poseidon. Apesar de Hades não ser muito considerado um deus, um olimpiano, porque ele mora embaixo da terra. Mas ele acaba descobrindo que ele é filho de Poseidon, que é um dos 3 deuses grandes, que são os 3 filhos de do Titã Cronos. O único problema disso é que os 3 grandes deuses, eles haviam feito um juramento, uma promessa, sei lá, muito louca, que eles não teriam mais filhos com humanas. Ou seja, eles não deveriam ter filhos semideuses, e lá estava Percy Jackson. Eles haviam feito esse juramento por causa de uma grande profecia que dizia, mais ou menos, que um dos filhos dos 3 grandes chegaria até os 16 anos, e aos 16 anos ele decidiria o destino do mundo. Ou seja, ou ele destruía o Olimpo ou ele salvava o Olimpo. Basicamente isso. E ele também acaba descobrindo que o raio mestre de Zeus, que é a arma mais poderosa de Zeus, e o Zeus é o Todo-Poderoso, foi roubada. E em quem cai a culpa? Cai a culpa no Percy, porque o Percy é filho do Poseidon, é um dos semideuses mais fortes que existem, e nisso o Percy, o Grover e a Annabeth partem em busca do raio mestre de Zeus para provar que ele não tinha roubado o raio e que Poseidon não estava querendo conquistar o mundo. E eles também acabam descobrindo que um dos semideuses, que se dizia amigo deles, na verdade estava tramando, ele que armou tudo isso
para ajudar o Titã Cronos a se reerguer. Então, é basicamente isso. Eu não dei spoilers, eu contei um pouco, mas vocês vão ter que ler para descobrir mais coisas. Então, basicamente, é isso o primeiro livro, O Ladrão de Raios. Então vamos para o segundo livro. O segundo livro é O Mar de Monstros, e nesse livro as barreiras do acampamento Meio-Sangue estão enfraquecidas. As barreiras protegem o acampamento de ataques de monstro e assim elas protegem os semideuses. E nisso surge uma missão para poder encontrar o Velocino de Ouro, que seria a única forma de salvar as barreiras, de curar as barreiras e poder salvar o acampamento. Mas a missão é dada para Clarice, que é uma filha de Ares que o Percy não gosta. Mas isso não impede o Percy de fugir do acampamento e ir atrás disso, porque eles também estão atrás do Grover, que desapareceu em busca do Deus Pan e não deu mais notícia, e eles vão atrás do Grover. As pistas levam eles ao Mar de Monstros, que seria mais ou menos conhecido como a gente conhece o Triângulo das Bermudas. Então lá seria o Mar de Monstros. Então eles partem para essa missão, para o Mar de Monstros, para poder encontrar o Grover e também encontrar o Velocino de Ouro. Mas tem um problema, porque aquele menininho que traiu eles no primeiro livro, ele também tá atrás do Velocino, porque ele acha que o Velocino vai poder reerguer Cronos finalmente, porque o Velocino ele tem poderes curativos. Então, basicamente o Mar de Monstros é isso. E no final acontece uma coisa surpreendente, que eu não vou dar spoilers, que aparece um novo personagem, que a gente fica naquela coisa, vai aparecer, não vai? E é isso, eu não vou falar mais. Então vamos pro próximo. Então, o terceiro livro é A Maldição do Titã. Nesse livro eles partem em busca de recrutar 2 semideuses que o Grover encontrou, que ele acha que seriam muito poderosos. Mas em meio a isso há uma reviravolta que a Annabeth acaba sendo sequestrada por um monstro a mando de Cronos. E quando eles chegam no acampamento, eles acabam descobrindo que a deusa Artemis também desapareceu, enquanto ela buscava um suposto monstro, que se Cronos colocasse a mão, ele poderia acabar com o Olimpo se ele pegasse esse monstro. Então era um monstro muito poderoso e muito perigoso para o Olimpo. Então surge a missão para eles irem encontrar e salvar Artemis e também poderem salvar a Annabeth. Nesse livro também nós conhecemos as caçadoras de Artemis, que são meninas que acompanham a deusa, que na verdade são semideusas ou não. Eu não lembro, mas se eu não me engano também tem meninas que não eram semideusas, que aceitam a vida ao lado da Artemis, mas elas rejeitam a vida ao lado de homens. Quando você aceita ser uma caçadora, então você está assinando um pacto que você não quer mais a vida ao lado de homens, e assim você vai ser imortal e caçar com Artemis a eternidade inteira. Mas elas podem ser mortas em batalha, elas não morrem de velhice. Mas se elas forem atacadas e tudo assim, elas morrem em batalhas. Então essas são as caçadoras de Artemis. Então o livro é basicamente isso, eles partem em busca de salvar a Artemis e a Annabeth, e também tem esse perigo desse tal monstro que ninguém sabe o que é, porque é um monstro muito antigo, que se o Cronos botasse a mão, ele poderia acabar com o Olimpo. Então esse é A Maldição do Titã. Então vamos ao quarto livro. O quarto livro é A Batalha do Labirinto, e nesse livro eles descobrem que o labirinto de Dédalo ainda existe. O labirinto ele se expandiu, criou uma grande malha e tudo mais, e ele ocupa praticamente o planeta inteiro, e você pode entrar nele e sair em qualquer lugar. E nisso o Cronos ele vê uma chance de poder atacar o acampamento Meio-Sangue, já que o labirinto ele tem entradas e saídas para todos. Só que é um problema, não tem como se locomover dentro do labirinto. Os túneis e passagens eles mudam de lugar sozinhos. Ele é um labirinto mágico e ele tem a própria vontade dele. Muitas pessoas entraram, enlouqueceram ou acabaram morrendo lá dentro. Então eles estão buscando um meio de se locomover lá dentro, e eles querem encontrar o Fio de Ariadne, que pra quem não lembra, o labirinto de Dédalo é aquele labirinto do Minotauro. E a Ariadne, ela havia dado um fio para Teseu para ele poder fugir. Foi assim que ele conseguiu fugir do labirinto na primeira vez. Eles estão em busca desse fio da Ariadne para poder
encontrar um meio de chegar ao acampamento e atacar de surpresa e destruir o acampamento, fazendo assim eles conseguirem uma guerra com os deuses, já que eles estariam destruindo os guerreiros dos deuses. Então nisso o Percy ele sai em uma missão para poder impedir isso, fazer com que eles não encontrem um meio de se locomover lá dentro do labirinto. Então, basicamente é isso, a Batalha do Labirinto. Eles vão nessa missão para tentar impedir Cronos, já que Cronos agora ele está com um exército muito maior e ele conseguiu recrutar tanto monstros quanto semideuses, já que muitos semideuses eram meio frustrados com os seus pais, que não haviam assumido eles ou que simplesmente não ligavam. Então o Cronos conseguiu persuadir esses semideuses. Então é isso o quarto livro. Então, gente, vamos ao último livro. Eu vou tentar não falar muito, eu vou ter que falar bem pouquinho desse livro pra vocês, porque senão eu vou dar muito spoiler. Então, o último Olimpiano é o quinto livro e o último livro da série. Nesse livro, o Cronos ele criou uma distração para os deuses, para tirar os deuses do Olimpo. E ele mandou o monstro Tifão, ou Titã Tifão, eu não lembro. Mandou ele e os deuses estão tentando conter ele, que ele está indo em direção ao Olimpo. E acaba sobrando para os semideuses terem que salvar o Olimpo e Nova York e salvar as pessoas de lá, porque Cronos está indo em direção ao Olimpo, ele quer destruir o Olimpo, e o Tifão foi só uma distração para tirar os deuses de lá. Ele acredita que destruindo a casa dos deuses, ele vai destruir os deuses, então os semideuses vão ter que lutar para poder salvar o Olimpo e salvar Nova York. Eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou falar demais, mas nesse livro a profecia nunca esteve tão próxima. E é o desfecho da série, gente, é muito bom. Eu não vou falar muito porque eu vou dar muito spoiler. É basicamente isso, eles vão defender agora o Olimpo e vai ser o desfecho da série. E vocês precisam ler porque é uma série realmente muito boa. Então, gente, além dos 5 livros, ele também tem um pequeno arquivo. Acho que todos os livros todas as séries do Tio Rick tem tipo um arquivo que é Percy Jackson e os Olimpianos, os arquivos do Semideus, que tem mais 3 histórias, acho que do Percy Jackson, tem meio que entrevista com os personagens, tem gravuras, tem mapa, tem um mapa do acampamento, deixa eu ver se eu acho o mapa do acampamento pra mostrar pra vocês. Tem aqui o mapa do acampamento meio sangue, também tem as imagens, né, dos personagens, que eu não sou muito fã dessas imagens, não. Então tem aqui explicando quem é o personagem e tudo mais aqui. E eu acho bem legal esse arquivo pra ter. E também tem Percy Jackson e o Ladrão de Raios em quadrinhos. Eu não li ainda, eu não comprei. Mas pelo que eu andei vendo parece que é uma história mais resumida, mas é bem legal pra quem gosta de quadrinhos. E tem também os 2 primeiros filmes, que são o Ladrão de Raios e o Mar de Monstros, que eu particularmente não gostei. Pra quem não leu os livros, já me falaram que gostaram dos filmes, mas eu particularmente não gostei por não ter muito a ver com a série. Eles tiveram que adaptar muita coisa, pegaram atores já mais velhos e realmente o Ladrão de Raios até vai mais, eu consigo assistir. Agora o Mar de Monstros, quando ele acabou, eu fiquei tipo... Então, eu realmente não sou muito fã dos filmes, mas tem quem goste. Eu achei que eles fugiram muito. Sim, os filmes geralmente fogem das ideias dos livros, mas eles fugiram demais da ideia do livro, então eu não gostei muito. Mas pra quem quiser assistir e conhecer um pouco mais, tem os filmes. Agora vamos à minha conclusão sobre a série. Gente, eu não tenho o que reclamar dessa série. Eu não tenho, acho que nada que eu não goste na série. Realmente, eu adoro o enredo da série, as lutas, como você vai aprendendo mitologia aos poucos. Eu aprendi muito mais sobre mitologia depois que eu comecei a ler os livros do Rick. Acho que ele escreve de uma forma muito gostosa de ler. E também os livros, eles são infanto-juvenis, mas eu acho que qualquer um de qualquer idade consegue ler. Ele explica muito bem os personagens, ele dá muitos detalhes, você consegue realmente visualizar cada coisa que ele tá explicando. Então eu gosto muito disso, você realmente viaja pro acampamento Meu Sangue. E o acampamento Meu Sangue se tornou um lugar de desejo dos semideuses, né? E a série, ela me encanta muito. O Rick Riordan, ele era professor de inglês e de história, se eu não me engano. Então ele conseguiu colocar no meio de uma história,
ele conseguiu colocar no meio de um livro uma coisa pra fazer as crianças e adolescentes aprenderem muito mais. Então você aprende lendo uma coisa que é super legal, cheia de ação, de aventura, de lutas e tudo mais. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não é bem uma resenha, mas contando um pouco sobre os livros pra vocês. Eu quero muito que vocês leiam esses livros, são muito bons. Eu super indico pra vocês. Percy Jackson e os Olimpianos. Se você já leu a série, como eu sempre falo, comenta aí o que vocês achou. Se você é semideu, gente, dá um rei aí embaixo nos comentários pra eu ficar sabendo. Diga de que Deus você é filho. Eu sou filha de Apolo, então se tiverem irmãozinhos aí vendo o vídeo. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueçam de apertar no botãozinho gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda muito. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu sempre deixo as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Então ali tem tudo, as minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos!